Bom dia, meus irmãos, inscritos no meu canal do YouTube. Chegando aqui neste dia com mais um vídeo de apologética, de defesa sobre a nossa fé católica. E hoje eu quero falar aqui de um assunto que muitos protestantes ainda insistem em dizer, que Constantino fundou a Igreja Católica. Felizmente, quem diz uma coisa dessa é porque não conhece história, não conhece a história da igreja e muito menos quem foi Constantino. E nesse vídeo aqui eu vou expor aqui algumas provas de que Constantino ele não fundou nada. Constantino ele não fundou a Igreja Católica, né? Muito antes de Constantino a igreja já era católica. E o que Constantino fez foi simplesmente dar liberdade aos cristãos de professarem a fé. Aquilo que os cristãos faziam às escondidas, no edito, Constantino ele dá essa liberdade. E que ele não fundou nada. É fácil você dizer algo. Eu posso muito bem dizer aqui qualquer coisa, mas provar é o que é difícil. Felizmente, muitos dizem que Constantino fundou a igreja, mas não apresentam um documento, não apresentam uma fonte verídica, uma fonte verdadeira sobre aquilo que está dizendo. Recentemente eu vi um vídeo de um camarada dizendo que Constantino fundou a Igreja Católica. O camarada se equivocou tanto que ele trocou até o nome de Constantino com o nome de Nero, né? Mas essas acusações, né, podemos dizer assim, são acusações sem fundamento. Falam que Constantino fundou a Igreja Católica, mas não apresenta, mas não mostra uma prova concreta, né? Então, Constantino ele não fundou a Igreja Católica. E tem como provar isso, tanto no Edito de Milão, como nos documentos antes de Constantino. Eu estou aqui com a patrística, Padres Apostólicos, e no escrito de Santo Inácio de Antioquia, datado do ano, prestem atenção, datado do ano 107 a 110. Olha o que diz Santo Inácio. Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério, como os apóstolos. Respeitai os diáconos, como a lei de Deus. Sem o bispo ninguém faça nada no que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo, ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Vejamos, este escrito de Santo Inácio é do ano 110. Ano 110, muito antes de Constantino. E agora aqui vamos para outro escrito de outro padre da igreja, muito importante sobre esse aspecto da fundação da igreja. Vejamos o que diz o escrito de Santo Inácio de Antioquia, que é do ano 155. São Policarpo de Esmirna, melhor dizendo, diz assim: a igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélia, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica, que vive como estrangeira em todos os lugares, que a misericórdia e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes. Vejamos, Santo Inácio de Antioquia escreve lá no ano 107, falando da Igreja Católica. Depois vem São Policarpo de Esmirna, ano 155, também falando da Igreja Católica. Ou seja, todos esses santos aqui, eles viveram muito antes de Constantino. Agora, a prova realmente final de que Constantino não fundou a Igreja Católica. Vamos analisar o que diz o escrito aqui do próprio Edito de Milão, onde Constantino ele dá essa liberdade aos cristãos. Eu estou aqui com a história eclesiástica da Igreja, tradução de uma publicadora protestante, que é a CPAD. Agora vamos ver o que é que diz o próprio Edito de Milão, as cópias de ordenanças imperiais. Vejamos o que diz. Isso aqui é o próprio Constantino. E é assim que podemos conceder aos cristãos e a todos
igualmente a livre escolha de seguir o tipo de adoração que quiserem, que qualquer divindade e poder celestial que possa existir seja propício a nós e a todos os que vivem sob nosso governo. Portanto, decretamos a seguinte ordenança, como nossa vontade, com a intenção mais saudável e correta, que nenhuma liberdade seja recusada aos cristãos para seguirem ou manterem sua observância ao culto. Aí ele continua dizendo, a fim de que saibais que concedemos aos cristãos liberdade e liberdade plena para observarem seu modo peculiar de adoração. Aqui, por essa prova aqui de Constantino, né, nesse documento, Constantino, ele dá apenas liberdade aos cristãos. Constantino aqui no edito, ele não diz, a partir de hoje eu fundo a Igreja Católica. Não, de forma alguma. Constantino diz, a fim de que saibais que concedemos aos cristãos liberdade e liberdade. Ou seja, aqui no documento, Constantino apenas dá liberdade aos cristãos. Como eu falei lá no início, os cristãos eles eram perseguidos, os cristãos se reuniam nas catacumbas, os cristãos eram proibidos de professarem a sua fé. O papel de Constantino na história do cristianismo foi somente este, de dar liberdade aos cristãos. Constantino não fundou nada. Se alguém tem alguma prova, algum documento, onde Constantino diz que ele funda a Igreja Católica, seria muito bom quando essas pessoas que dizem que ele fundou a igreja mostrassem esse documento, mostrassem essas provas. Porque eu dizer assim, Constantino fundou a igreja, é fácil falar, mas agora cadê a prova? E aqui está aqui a prova, onde Constantino ele dá somente liberdade. Constantino ele não diz, eu fundo a Igreja Católica. Hoje, não. Isso ele não diz. Ele apenas dá liberdade aos cristãos. E a gente viu nos dois documentos aqui da patrística, Inácio no ano 107 e Policarpo no ano 155, onde ele dá, já dá o nome da igreja como católica, muito antes de Constantino. Então, repito, dizer que Constantino fundou a igreja é falso, né? Pessoa que diz isso não conhece a história da igreja. Então, meus irmãos, esse é o meu vídeo. Vou postar no meu canal. Já queria pedir a sua colaboração de se inscrever e deixar o seu like lá sobre essa defesa da nossa fé, sobre a formação da igreja. Desejo a todos um bom dia e que Deus os abençoe. Amém.